Capítulo 119 Estabelecendo o Poder, Parte 2. Palma divisor de águas do moinho de vento. Ji Fengyun estava mostrando agora o que lhe permitiu ser classificado em 13º entre todos os discípulos externos. Sob a devastadora palma, Zhao Feng sentiu como se estivesse enfrentando uma tempestade. Primeiro movimento do dedo estelar. Posição do tornado. Zhao Feng colocou toda a sua energia no dedo estelar e na posição do tornado. Ao mesmo tempo, ele não reteve qualquer força em sua técnica parede de prata. Uma luz violenta bateu fortemente contra o vento. Pel. A palma e o dedo se encontraram no meio do ar e eles se entrelaçaram, mas a explosão não aconteceu como esperado. A cena estava tão calma que era assustador. Meia respiração mais tarde, uma explosão aconteceu e criou um canal no meio da plataforma. Brou. A figura de Zhao Feng foi devolvida dezena de passos para trás e seu rosto instantaneamente ficou branco, mas ele logo recuperou a cor. O choque quase o fez vomitar sangue. Ele não esperava que uma habilidade mortal de nível baixo tivesse tal poder nas mãos de alguém a meio passo do reino ascensionado. Zhao Feng respirou profundamente, mesmo se ele pudesse ganhar hoje, seria sem dúvida uma batalha difícil. Até agora, tanto Ji Fengyun e ele tinham sofrido ferimentos leves. Ambos a explosão do moinho de vento e a palma divisor de águas do moinho de vento foram movimentos poderosos. Palma divisor de águas do moinho de vento. Ji Fengyun atacou enquanto ele tinha a vantagem. Este movimento dele podia ser usado continuamente. Posição do tufão. Dedo estelar. O estilo de Zhao Feng mudou de repente quando seus ataques se tornaram mais nítidos e ferozes. Posição do tufão era a terceira posição das 4 posições do vento e seu forte é o ataque. Na última vez, o dedo estelar de Zhao Feng ainda não tinha atingido o 7º nível e a posição do tufão não tinha sido completamente compreendida, mas ele ainda conseguiu derrotar Shen Feng. Agora que ambos haviam sido inteiramente compreendidos, ele ganhou a habilidade de enfrentar alguém a meio passo do reino ascensionado. Toque. 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 Os ataques afiados de Zhao Feng eram como facas que entraram em confronto com a palma divisor de águas do moinho de vento. Chua. Depois da fusão da posição do tufão com o dedo estelar, os ataques poderiam contrariar o ataque de palma de Ji Fengyun. Zhao Feng ficou chocado e colocou ainda mais força. Embora a palma divisor de água do moinho de vento levasse mais tempo para ativar, também durava mais tempo do que o dedo estelar. Adicionando o fato de que Ji Fengyun tinha maior cultivo, a diferença entre os dois aumentou. Toque. 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 Os ataques de Zhao Feng podiam atravessar a palma divisor de águas do moinho de vento, mas não eram capazes de realmente contrariá-la. Esse movimento continha a força interior de Ji Fengyun, que estava a meio passo do reino ascensionado. Pode-se dizer que a ofensiva de Zhao Feng era como um arco, com um alto dano em ataques únicos. Já o ataque de Ji Fengyun era como um motosserra, contínuo e poderoso. Zhao Feng continuou a usar a posição fluxo do vento, posição do tufão e o dedo estelar para trocar golpes com Ji Fengyun, mas tudo o que podia fazer era não ser derrotado. Por outro lado, o suor frio começou a aparecer na testa de Ji Fengyun. A palma divisor de águas do moinho de vento era seu movimento mortal e o único que poderia bloquear o dedo estelar de Zhao Feng. Não era que ele não tivesse outras grandes habilidades ofensivas,
Era apenas que nenhum deles era explosivo e não podiam bloquear o dedo estelar. Somente a palma divisor de águas do moinho de vento poderia defender e atacar ao mesmo tempo, dando quase nenhuma falha. Observando o impasse entre os dois, os discípulos externos estavam todos atordoados. Não importa quem ganhasse a batalha, já estava fora de suas expectativas. O desempenho de Zhao Feng chocou os outros discípulos externos. Wang Yang e Xia Yundong olharam um para o outro e viram a descrença nos olhos uns dos outros. Qualquer um dos dois enfrentando Zhao Feng sozinho perderia. A fusão da posição do tufão com o dedo estelar poderia entrar no top 10 em termos de ofensiva. Da situação atual, parecia que era um empate. O fator decisivo seria quanto tempo eles poderiam durar. Os dois movimentos gastam muita energia, mas Ji Fengyun deve vencer porque está a meio passo do reino ascensionado. Wang Yang analisou. A discussão estourou entre os espectadores, mas a maioria pensou que Ji Fengyun ganharia. Como a força interna desse sujeito é tão densa. Na plataforma, Ji Fengyun ficou atordoado. Nenhum outro jovem no 8º rank do reino consolidado deve ser capaz de usar continuamente este movimento. A técnica de respiração de retorno de Zhao Feng fez com que sua força interna dobrasse a quantidade que normalmente se teria. E, além disso, sua técnica parede de prata lhe concedeu mais poder. De acordo com a análise do olho esquerdo de Zhao Feng, havia 50% de chance de ganhar se isso se arrastasse. A partir disso, pode-se ver o quão forte Ji Fengyun era. Se ele tivesse desafiado alguém do nível mais baixo, como Xia Yundong, em vez disso, ele seria capaz de vencer com facilidade. Mas a diferença entre 20º e 13º era enorme. Tendo 50% de chance de vencer, Zhao Feng não desistiria. Enquanto lutava, ele olhou em direção de Yang Qingshan e Nangongfan. Os dois estavam aturdidos e seus corações estavam presos em suas gargantas. Além do choque e da surpresa, havia também culpa. Sendo seus irmãos, eles subestimaram tanto Zhao Feng. E olhando para a força atual de Zhao Feng, ele definitivamente tinha as qualificações para desafiar um discípulo interno substituto. Que tipo de monstro Zhao Feng é? Como ele pode ter um poder de batalha tão terrível? A princesa Yun Mengxiang respirou fundo. Ela finalmente percebeu que o talento de Zhao Feng em batalha não era mais fraco do que seu talento em fabricar pílulas. Os dois na plataforma estavam em uma luta amarga. Ji Fengyun gritou em seu coração, mesmo se ele ganhasse, ele perderia o rosto. E se eles decidissem o empate? Ele não teria cara para olhar para ninguém. O olho esquerdo de Zhao Feng lentamente se abriu e analisou suas respectivas situações. Às vezes, uma forte ofensiva não significa vitória. Diferentes estilos de luta também podem contribuir para quem irá ganhar. Zhao Feng pareceu ganhar algumas compreensões. Neste momento, uma fina camada azul apareceu no olho de Zhao Feng. Vamos acabar com isso. A figura de Zhao Feng subitamente saltou para o ar e mudou seu movimento. Palma vento misterioso. Posição do tornado. Da palma de Zhao Feng, uma fina bola azul estava começando a se condensar. Seu movimento parecia lento, mas na verdade era extremamente rápido. Parecia que até mesmo o céu estava ajudando a condensá-lo. Show! Quando Zhao Feng empurrou para fora sua palma, o vento começou a se mover violentamente como se pudesse destruir tudo em seu caminho.
Aquele movimento, a expressão do diácono que o mudou ligeiramente. A palma-vento misterioso de Zhaofeng veio da garota no desfiladeiro e ele já havia compreendido a habilidade e a fundiu com sua posição do tornado. Por que não fundir a posição do tufão também? Zhaofeng decidiu fundir a posição do tufão porque as duas habilidades eram de estilos semelhantes. Além disso, a fusão dessas duas habilidades fez com que o poder desse ataque durasse mais tempo, o que contrariava perfeitamente o movimento mortal de Jifeng Yun. Palma divisor de águas do moinho de vento. Palma-vento misterioso. Posição do tornado. Os dois movimentos de palma semelhantes se chocaram fortemente juntos. Em um instante, as pedras pretas da plataforma sob seus pés foram transformadas em pó e se espalharam ao vento. Sob a fumaça preta, as duas palmas se entrelaçavam. No início, o ataque de Zhaofeng foi ligeiramente abalado. Mas como o tempo passou, tornou-se ainda mais forte. Que tipo de movimento estranho é este? A expressão de Jifeng Yun mudou dramaticamente, ele sentiu como se tivesse caído em um redemoinho e ele não poderia escapar. Shoon! O coração de Jifeng Yun pulou quando ouviu sua barreira de força interna se rasgar. No instante seguinte, sua palma divisor de águas do moinho de vento foi destruída e a dor se espalhou por todo o seu corpo a partir de seu braço. Ah! Jifeng Yun gritou quando seu corpo foi lançado para trás. A multidão se virou e eles viram que havia centenas de marcas sangrentas no corpo de Jifeng Yun. Havia também dezenas de marcas no rosto de Jifeng Yun, parecia que seu rosto estava desfigurado. Que movimento terrível! Os outros discípulos externos respiraram friamente. Além disso, este movimento não feriu seriamente Jifeng Yun, as manchas sangrentas em todos os lugares fizeram os outros estremecerem. Esse movimento se parece com a técnica Deus do Vento Celestial do clã, disse o diácono Qiu para si mesmo. Na plataforma, os dois se enfrentavam. Embora Jifeng Yun tivesse perdido a troca anterior, ele não foi gravemente ferido. Palma-vento misterioso. Posição do tornado. Zhaofeng respirou fundo quando um brilho azulado apareceu na palma de sua mão novamente. A nitidez que irradiava dele fez com que os espectadores suassem frio. Desisto. Jifeng Yun deu um soluço frio, as marcas em seu corpo palpitavam como se estivessem avisando o quão forte era esse movimento. Se a força de Zhaofeng fosse um pouco mais forte, seu corpo inteiro teria sido rasgado em pedaços. Desistir. Os corações da multidão tremiam, mas não ficaram surpresos com a decisão de Jifeng Yun. Basta olhar para o rosto do último e centenas de marcas sangrentas em seu corpo fizeram com que os outros tremessem de medo só por olharem. Esta batalha foi ganha por Zhaofeng. Zhaofeng se tornará o novo discípulo substituto interno, substituindo o perdedor, a voz austera do diácono que o soou. Nesse momento, os discípulos externos finalmente se recuperaram de seu atordoamento. Zhaofeng estava na plataforma e examinou a multidão abaixo friamente. Ah! Shen Feng, assim como alguns outros discípulos externos, estavam tão assustados que suas pernas ficaram tão moles como geleia. A razão de Zhaofeng desafiar Jifeng Yun era de estabelecer seu poder e domínio além de ter uma certa autoridade elevada aqui. Da situação atual, parecia que o efeito era melhor do que o esperado. Os outros discípulos externos olharam para ele com cautela e medo. O sangrento, quase desfigurado Jifeng Yun foi um exemplo vivo.